Fala galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? Na aula passada, ou melhor dizendo, na leitura do vídeo passado, nós vimos as 3 dicas que são exatamente sobre a presença do narrador, não omitir informações necessárias e mostrar um sentimento. Tá olhando para a colinha ali no que eu anotei no papel, senão eu não decorava. Gente, se você não viu, assista o vídeo anterior para você não perder o acompanhamento da leitura que nós estamos fazendo. Nós estamos lendo o e-book da Lola Sabariti, que em parceria com o Felipe Dintel, certo? Que é o livro Como Escrever um Texto Literário, beleza? Então vamos dar continuidade à nossa leitura e aproveitem e compartilhem os nossos vídeos. O nosso conteúdo é inteiramente gratuito. E no final eu vou deixar os meus contatos para quem quiser falar comigo, me pedir alguma dica e etc. Se eu não lembrar, peço desculpas desde já, porque eu vou me ater bastante a essa questão da interpretação textual, certo? Da interpretação de texto, certo? Então, deixa eu desabilitar a câmera para nós darmos continuidade à nossa leitura. Capítulo 2: Resumo e encenação. Embora o autor deseje capturar toda a realidade, só conseguirá apreender alguns dos seus elementos. É inevitável. Suponhamos, por exemplo, que você quisesse escrever um romance sobre um explorador do século XIX que percorreu a África Equatorial durante 12 anos. Se você pretendesse descrever cada minuto dessa aventura, cada golpe de facão que o protagonista deu para abrir caminho, cada vez que ergueu e levantou a acampamento, todas as suas intermináveis jornadas através da selva, este livro chegaria a ter, se fosse possível concluí-lo, milhares de páginas, que além de tudo provocariam no leitor um profundo sono. Para descrever essa história, portanto, você teria que passar por cima de uma série de fatos, resumir grandes períodos de tempo e recriar com mais detalhamento apenas o que fosse realmente significativo para o relato. Esse processo de seleção de materiais deve ocorrer até mesmo naqueles casos em que o autor quer ser absolutamente fiel à passagem do tempo. Obras cuja leitura tem a mesma duração da ação ali descrita. Entre outras coisas, porque aquilo que, na realidade, se dá de modo simultâneo só pode aparecer num relato de modo consecutivo. O que é que os autores estão dizendo aqui, pessoal? Não dá para você dizer tudo numa narrativa só. Não dá para você falar nunca, aliás, perdão, nunca vai dar para você falar tudo. E se você fosse descrever vocês se lembram da primeira aula que eu falei, você querer descrever o mundo em uma página só, não é? Sei lá, as moscas estavam voando, a lua brilhava poeticamente, as estrelas davam o seu brilho, um vento noturno passava por entre as costas de Maria, e não sei o que mais lá, gente, pelo amor de Deus. Cuidado, viu, com a riqueza de detalhes pode abrilhantar a narrativa, só que existem certas narrativas que cansam a leitura, a visão do leitor, entendeu? É isso que os autores estão querendo dizer com isso. Vamos continuar a leitura. Voltando ao explorador em sua longa aventura, você fará uma seleção de fatos, desejando que o leitor saiba que o protagonista deparou com uma belíssima cachoeira. Depois lutou corpo a corpo com um leão que queria devorá-lo, e experimentou os piores acessos de calafrio e febre por causa da malária. Para cada um desses importantes acontecimentos, você construirá uma determinada cena, mas também poderá ser interessante fazer o leitor saber que o herói vagou dias e dias pela selva dos Camarões, longas semanas em que nada digno de nota lhe aconteceu. Neste caso, você recorrerá ao resumo. Vejamos um exemplo extraído do romance
Robbie Roy de Walter Scott. Sou um cidadão do mundo e sempre me senti inclinado a contemplar todas as cenas que pudessem ampliar meu conhecimento a respeito da humanidade. Afora isso, nunca permiti que minha alta posição social fosse pretexto para me afastar de qualquer ambiente. Por isso, em muitos domingos, semana após semana, raramente deixei de aceitar a hospitalidade de quem me convidava a passar um bom tempo em alguma estalagem, fosse a Garter, a Beer ou a Lion. O honrado taberneiro, sentindo-se orgulhoso pela súbita importância que lhe era dada, e podendo presidir a mesa na qual se acomodavam os convidados que, em outras circunstâncias, seria seu dever servir, era por si só um entretenimento, um espetáculo à parte. Ao seu redor orbitavam outros planetas menos brilhantes, ilustres personagens do local, o boticário, o procurador de justiça e o próprio vigário, que não desdenhavam a oportunidade de participar do festejo hebdomadário. Hebdomadário. Acertei. Essa palavra é difícil, gente. Hebdomadário. Todos os convidados provenientes das mais diferentes partes do reino e exercendo profissões diversas ofereciam a quem quisesse observá-los, com sua linguagem, costumes e opiniões, curiosos contrastes. Quadro muito interessante para quem deseja possuir um conhecimento da humanidade em sua diversidade. Num dia como este, nas circunstâncias que acabo de descrever, meu timorato companheiro de viagem e eu já nos dirigíamos à mesa do entusiástico taberneiro do Black Bear, na cidade de Darlington, diocese de Durham, quando nosso anfitrião nos avisou, como quem pede desculpas, que um cavaleiro escocês iria partilhar aquela refeição conosco. Um cavaleiro? Mas que tipo de cavaleiro? Perguntou meu companheiro um tanto precipitadamente, em cuja mente, eu suponho, deve ter surgido a figura dos cavaleiros de estrada, como eram chamados os salteadores. Perdão. Ora bolas, um cavaleiro do tipo escocês, como acabei de falar, respondeu o dono da estalagem. Como vocês devem saber, todos eles se consideram a si mesmos autênticos nobres, mesmo que não tenham uma camisa sequer para cobrir o corpo. Mas este possui uma aparência agradável. É um bretão de categoria tanto quanto os primeiros que atravessaram a ponte de Berwick, e tenho para mim que negocia com o gado. Compartilhemos sua presença com alegria, respondeu meu companheiro, e voltando-se para mim, deu vazão ao teor de suas reflexões. Eu respeito os escoceses, meu senhor. Por eles sinto a maior estima e os exalto pelo senso de moralidade que possuem. Muitos se referem à sujeira e à pobreza em que vivem, mas, como diz o poeta, prefiro a honestidade verdadeira, ainda que vestida com andrajos. Tenho certeza absoluta, meu senhor, e isso me foi garantido por homens de grande confiança, de que jamais se soube que tenha havido roubos nas estradas da Escócia. É que eles não têm nada a perder mesmo, disse meu anfitrião, com uma risadinha autocomplacente. Não, não, senhor proprietário, respondeu uma voz trovejante por trás dele. O verdadeiro motivo é que os fiscais e intendentes ingleses que vocês enviaram para além do rio Tweed assumiram para si o comércio do roubo e não deixaram nenhum espaço para os profissionais da região. A presença de fiscais, intendentes e inspetores era uma das grandes queixas da nação escocesa, embora fosse consequência natural da união entre os dois reinos. Acertadas palavras, Sr. Campbell, respondeu o proprietário. Eu não esperava que estivesse tão perto de nós, homem. Você sabe que eu falo qualquer besteira que me vem à cabeça. E como estão os negócios no sul? Tudo como de costume, respondeu o Sr. Campbell. Os espertos comprando e vendendo, e os tolos sendo comprados e vendidos. Mas os espertos e os tolos ficam juntos na hora de comer, respondeu nosso animado anfitrião. E veja só como este belo pedaço de carne está esperando o ataque de homens famintos. Esbanjando a alegria, afiou com ânimo a sua faca, e sentado à cabeceira da mesa, como um rei, foi enchendo generosamente os pratos de seus diferentes convidados. Esta foi a primeira vez que eu ouvi o sotaque escocês, ou
Melhor dizendo, foi a primeira vez que me aproximei realmente de um indivíduo proveniente daquela antiga nação sobre a qual, no passado, eu ouvira tantas histórias. Histórias que, na infância, ocuparam intensamente a minha imaginação. Walter Scott, Robbie Boy. Aí vem a reflexão dos autores, pessoal. E aí, vocês gostaram da leitura? Meu amigo, aqui é profissa, viu? Brincadeira, gente. Vamos continuar. Se nos dois primeiros parágrafos o narrador se refere resumidamente a vários encontros dominicais em que nada de relevante aconteceu, na sequência do relato se estende um pouco mais, criando cenas para coisas que, mesmo num período de tempo curto, merecem ser enfatizadas. Resumir é limitar-se a mencionar os elementos essenciais de um trecho da história que, embora ofereça algum interesse, não merece ser recriado detalhadamente. Em certos casos, o resumo é útil para introduzir uma cena ou dar continuidade ao relato. Construir cenas é recriar minuciosamente um momento da história, de modo que o leitor tenha a impressão de que o relato, nessa hora, se faz em tempo real. Em geral, o resumo tem menos vivacidade do que uma cena, na medida em que a informação é apresentada naquele de forma conclusiva. Retomando as noções, retomando as noções do capítulo anterior, podemos afirmar que o resumo diz ao passo que a cena mostra. Gente, aqui é valor agregado, entendeu? Vou parar aqui para fazer uma pequena reflexão. O Walter Scott, autor de Robbie Boy, gente, essa cena foi que eu acabei de ler, foi uma cena muito bem descrita, cara. Vamos, diga-se de passagem. Você pode dizer assim, ah, não teve nada demais. Realmente não teve nada demais. Mas o autor, ele tem essa autonomia de fazer não é nem uma limonada com limões. Ele tem essa autonomia de fazer como é que se diz? Um suco de laranja usando limões. Quer dizer, o que é que eu estou querendo dizer? Não, como é que eu vou fazer um suco de laranja usando limões, Birata? Eu estou falando no sentido figurado, gente. É você fazer de uma coisa que aparentemente é banal, você fazer uma coisa extraordinária, entendeu? Você fazer de uma coisa que parece fútil, vulgar, desinteressante, você fazer uma cena que que venha chamar a atenção dos seus leitores, entendeu? Essa cena aqui que eu acabei de ler, esse trecho aqui do Walter Scott, foi muito bem escrito, bicho. Foi muito bem escrito. Diga-se de passagem. Eu não tenho nada a reclamar, né? Quem sou eu para reclamar de uma cena bem descrita dessa, entendeu? Talvez eu pudesse fazer até uma releitura e parafrasear a narrativa, mas acredito que, apesar de eu me considerar um bom escritor, eu acredito que eu não chegaria a tal nível, né? Mas sempre é possível melhorar, né? A questão, gente, é que às vezes a gente quer melhorar tanto o texto que acaba estragando, né? E por causa você coloca ou tira uma vírgula, acaba perdendo o sentido da narrativa. Pode não perder o sentido, o contexto interpretativo, né? A interpretação de texto. Pode ficar com a mesma interpretação de texto, mas muda o sentido semiótico. Para você que não sabe, semiótica, me desculpem, gente. Semiologia ou semiótica é o estudo dos significados linguísticos. Os significados linguísticos, eles não se traduzem apenas nas letras do alfabeto, certo? Ou nos números, que são infinitos. Qualquer coisa que a gente possa ver, sentir, cheirar, ouvir ou tocar, tudo isso tem um significado, certo, gente? Por exemplo, a dor. Você sente a dor, o que é que você entende? Que a dor é uma coisa ruim. Esta é a interpretação que o corpo humano tem, que o cérebro tem a respeito da dor, que é uma coisa que incomoda, é uma coisa incômoda, é uma coisa desagradável, certo? E tudo, qualquer imagem, qualquer palavra, certo? Qualquer texto, na sua mais terrível complexidade, tem um significado. Ainda que o leitor não venha a entender, mas o autor daquele texto, o autor daquela ilustração, o diretor daquele filme, né,
Quem trabalhou por trás daquele filme, daquela novela, série, os produtores do anime, da música, da trilha sonora, do documentário, eles sabem o significado daquilo. Tudo tem um significado, gente. Certo? Então, vamos continuar. Em geral, o resumo tem menos vivacidade do que uma cena, na medida em que a informação é apresentada naquele de forma conclusiva. Retomando as noções do capítulo anterior, podemos afirmar que o resumo diz ao passo que a cena mostra, tá vendo? Tem que dizer e mostrar, conforme o capítulo 1 a gente aprendeu no primeiro vídeo. Alternando resumos e encenações, evitaremos que um relato se torne monótono. Agora vamos para outro tópico aqui, a construção da cena. Uma cena compõe-se de 3 elementos: a moldura, a atmosfera e a ação. Gente, isso aqui é muito importante, gente, muito importante, certo? As aulas que eu publiquei, as primeiras aulas que eu publiquei através das apresentações de slides, é fichinha diante disso aqui. Isso aqui é muito, 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 muito mais importante. Muito mesmo, muito importante. Se atente para o que eu estou dizendo, gente. Eu não estou apenas aqui para preencher tabela, não, beleza? Se for para fazer de qualquer jeito, eu prefiro nem fazer. Estou fazendo isso com amor, tá entendendo? Vamos atentar para o que os autores, o que a Lola Sabarit e o Felipe Dintel estão dizendo aqui, a construção da cena. Isso é muito importante, gente. Uma cena compõe-se de 3 elementos: a moldura, a atmosfera e a ação. A menos que o autor pretenda conscientemente eliminar algum deles, deverá levá-los em conta toda vez que for construir uma cena. A moldura é o conjunto de elementos fixos do cenário em que a ação se desenvolve: paredes, janelas e imóveis numa cena doméstica, montanhas, campos, árvores e fontes de água numa cena campestre. A atmosfera está constituída pelos elementos variáveis do cenário: luz, temperatura, sons, aromas, etc. A ação é tudo aquilo que acontece no cenário, qualquer movimento, pensamento, diálogo e etc. Gente, então nós temos aqui, resumindo o que os autores estão dizendo. A moldura é um conjunto de elementos fixos. São elementos imutáveis, certo? A atmosfera são os elementos variáveis, que significa dizer que, por exemplo, está fazendo sol, mais tarde chega à tarde, mais tarde chega à noite, né? Pode mudar. Ou então está fazendo quando está chovendo, aí de repente o sol aparece. Isso são coisas, são características que são mutáveis, ou seja, que podem mudar de acordo com a narrativa descritiva do autor. E a ação é tudo aquilo que acontece no cenário, qualquer movimento, pensamento ou diálogo, entre outras coisas, certo? A ação, certo? É tudo o que acontece em volta desses elementos fixos e esses elementos variáveis, esses elementos mutáveis do cenário, certo, gente? E é claro que nem sempre o que acontece na narrativa vai mudar a moldura da cena, da construção da cena, e nem sempre vai mudar a, a atmosfera, né? Tô até me esquecendo aqui. Nem sempre vai mudar a moldura e nem a atmosfera, certo? As ações que acontecem, que são praticadas por um personagem ou por 2 ou mais de 2 personagens, podem modificar podem modificar apenas a atmosfera, mas podem até modificar também a moldura, certo? Porque num livro quase tudo é possível, né? Se não for tudo, quase tudo é possível, né? Mas assim, os elementos fixos, não há tanta necessidade. Os elementos físicos não há tanta necessidade assim de se modificar. Mas os elementos variáveis, por exemplo, tem 2 caras brigando, né, num quarto de hotel, só um exemplo. Aí
por exemplo, o elemento fixo é o Sol, a Lua, certo? O mundo lá fora. Os elementos variáveis, certo? Que é a atmosfera. Tem abajur, tem cômoda, tem armário, tem televisão, certo? Tem jarro, tem flores, né? Esses caras podem modificar a atmosfera, né? Porque os caras estão brigando, né? Eles não vão brigar em silêncio, né? Tá, a porrada tá comendo, meu filho. Então vai modificar a atmosfera na construção da cena, né? E é necessário que o autor muitas vezes passa desapercebido pelo autor, mas o autor tem por obrigação de descrever essa cena. Por exemplo, eu estou aprendendo muito com isso, gente. Isso é ouro para a gente que está aprendendo a escrever. Nem eu sabia disso, né? Tá entendendo? Que a construção, que uma cena resume-se em três elementos, que é a moldura, ou seja, os elementos fixos, a atmosfera, os elementos variáveis e a ação, né? Que é tudo aquilo que acontece ao redor da moldura e da atmosfera. Isso é demais, gente. É bom aprender. Por isso que eu digo, ler é bom. Só perde quem não lê, gente. É como Monteiro Lobato falava. Quem mal lê, mal ouve, mal vê, é, mal fala. Monteiro Lobato falava isso. O que é que ele queria dizer com isso? Que a leitura desenvolve os cinco sentidos, entendeu? Então vamos dar continuidade, gente. 1. Resumir ou construir cenas. Na hora de escrever um relato, é importante estabelecer quais trechos da história aparecerão resumidos e quais deles serão encenados. A decisão deve corresponder à importância da informação que se deseja dar a cada trecho. Seja como for, um texto no qual tudo está resumido possui muita vivacidade, limitando as chances de fazer o leitor entrar mais profundamente na narrativa. No polo oposto, uma narrativa feita integralmente de cenas tende a ser, além de muito extensa, monótona e sem atrativos, ou seja, não chama atenção. Exemplo: não era a primeira vez que jantava sozinho no Pequena Flor. Ia até lá quando queria, sozinho ou acompanhado, desfrutar com tranquilidade de um bom jantar após um longo dia de trabalho. Era relaxante estar sozinho hoje. Podia observar as outras pessoas ali presentes, estudar seu comportamento, tentar adivinhar o que estariam conversando entre si. Viu um casal com cerca de 40 anos, 10 a menos do que ele. Naquele momento, voltou mentalmente ao seu restaurante favorito da época em que tinha 40 anos, o Mantel Blanco. Nunca ia até lá sozinho, diferentemente de agora, tendo a solidão como companheira constante de suas saídas noturnas. No Mantel Blanco, usufruiu da presença dos amigos e dos colegas de trabalho, que ele convencia a estarem ali, usando como pretexto a necessidade de concluírem num ambiente mais agradável discussões sobre problemas do escritório. Também esteve lá na companhia de Rosa, sua amiga e amante dos 37 aos 41 anos. Essa relação durou 4 anos, depois dos quais cada um seguiu seu próprio caminho. Ao longo desse período, recuperou a estabilidade perdida, embora também tenham surgido diferenças de personalidade e de interesses, inicialmente encobertas por sua crise pessoal. No entanto, a verdade é que Rosa foi uma grande ajuda para que ele recuperasse a autoestima. Conheceu Rosa quando tinha 36 anos de idade, numa situação psicológica lamentável, consequência de um casamento pobre de conteúdo mais rico em formas. Mansão, carros de luxos, roupas de primeira qualidade e, claro, para completar o quadro, sua esposa Teresa, com a qual dividira os últimos 5 anos de uma contínua escalada social. Aquela Teresa de 31 anos de idade no início do casamento era muito diferente da Teresa acomodada, resignada e conservadora da qual se divorciou. No começo, Teresa o ajudou a manter um certo equilíbrio entre seus ideais e as concessões que toda pessoa tem de fazer quando prioriza a ascensão social. Contudo, no final, ela preferiu as comodidades aos ideais que os haviam unido e que ele tinha procurado manter intactos ao concluir seu mestrado em administração de empresas aos 29 anos. Agora vamos para o comentário.
Comentário: toda a informação do texto está resumida. O autor não construiu uma única cena em que pudéssemos ver os personagens atuando. Limitou-se a redigir um resumo dos acontecimentos. Nenhum fato ou emoção do relato tem relevância. Tudo está nivelado, seja o jantar com amigos, ou da relação extraconjugal, ou da conclusão de mestrado. O texto, como consequência, é monocórdio, carente de vida. Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Que o texto não tem vida, gente. Que o texto não exerce. É claro que o texto, nem sempre a gente escreve um texto para causar um sentimento no leitor. Mas a gente tem que causar uma impressão, depende da intenção que a gente, da emoção que a gente quer provocar no leitor. Mas a gente tem que provocar alguma coisa, entendeu? Tá parecendo mais uma biografia. Tá entendendo? Fulano fez isso, nasceu dia tal, fez isso, aquilo, namorou com fulano, se casou, teve filhos. Parece uma biografia, nada mais, né? É apenas um texto descritivo, perdão, como os autores estão falando aqui, não teve descrição de sentimento, não teve ação, tá entendendo? Só teve descrição, tá entendendo? Certo? Vamos lá. Tópico 2: construir a cena. Suprimir uma das partes da cena, a moldura, a atmosfera ou a ação, é deixá-la incompleta. O leitor ficará sem elementos suficientes para reviver a cena em sua totalidade. Se a moldura não estiver descrita, o leitor se sentirá deslocado. Se não for criada a atmosfera, a cena ficará inconsistente. E se não houver nenhuma ação, o texto se restringirá a ser uma mera descrição, e não uma cena. Primeiro exemplo. Os dois brigaram até desmaiarem. O olho direito de Mário sangrava e ele quase não conseguia abri-lo. Tentou se levantar, mas uma dor aguda no estômago fez com que caísse de novo. Muito lentamente abriu o olho esquerdo e conseguiu ver que um raio de luz iluminava Paulo, imóvel, deitado sobre uma poça de sangue, cheiro de urina e suor. Tentou lembrar o que tinha acontecido. Os dois brigaram por causa de Ingrid. Paulo tinha dito que ela era uma. Não sei se eu posso falar isso aqui, gente. Paulo tinha dito que ela era uma PUTA, que saía com outros homens e que ria dele pelas costas. Com grande esforço, Mário foi até Paulo, que continuava inconsciente, procurou tirá-lo dali. Tentou fazer com que acordasse. Aproximou-se para ver se estava respirando. Nenhum sinal. Meu Deus, Paulo estava morto. Comentário: o leitor não sabe onde os personagens se encontram. Pode ser que estejam num terreno baldio, ou dentro de uma garagem, ou num armazém abandonado, ou numa fazenda longe da cidade. O autor do relato não se deu ao trabalho de esclarecer esse aspecto em nenhum momento. A cena, portanto, parece ocorrer num espaço etéreo. Para evitar um surto de agorafobia, o leitor tende a imaginar uma moldura por sua própria conta, mas neste caso se vê obrigado a fazê-lo a partir do nada. Se houvesse a descrição de uma moldura, a atmosfera da cena, um raio de luz iluminava Paulo, imóvel, deitado sobre uma poça de sangue, cheiro de urina e suor, estaria reforçada, conhecendo o espaço no qual a ação se desenvolve. O leitor teria condições de situar aquele raio de luz, fazendo uma ideia melhor da iluminação do lugar. Se soubesse que os personagens estão num lugar pequeno e fechado, o odor de urina e suor seria mais penetrante. Os cheiros próprios de um local específico poderiam, inclusive, misturar-se a esse odor de urina e suor, sem que fosse preciso nomeá-los. O próprio leitor poderia imaginá-los se o autor tivesse descrito, por exemplo, que o local da briga tinha sido em um celeiro, ou uma estação, tinha sido um celeiro ou uma estação de trem, ou os fundos de um armazém. Então, gente, a questão, a descrição da moldura, levando em consideração os três elementos de uma construção da cena, que é a moldura, a atmosfera e a ação, faltou a moldura aqui, tá entendendo? E os autores estão dizendo aqui que quando você suprime, quando você exclui
a moldura, um desses três elementos, se você excluir a ação, vai ficar só a narrativa, entendeu? Pode ficar interessante? Pode, mas é bom ter a questão da ação, a ação dos personagens, né? Que fazem parte do enredo. Se tiver só a moldura, vai faltar a atmosfera, né? E vai faltar a ação dos personagens. Aí fica incompleto também. Se tiver só a atmosfera, tá faltando a moldura e a ação dos personagens. Aí fica incompleto também. Então, o que é que eles estão querendo dizer aqui? Que você tem que implementar muito a questão desses três elementos. Por exemplo, eu vou falar de mim agora, para não ficar só crucificando A, B e o C. Eu, eu, eu me eu me cativo muito pelos diálogos, entenderam? Eu falo muito pelos. Eu sou pouco descritivo e eu sou mais. Eu sou pouco descritivo nos meus livros e sou mais. Não é palavra dialógico, não. Eu sou mais diálogo, entendeu? Eu sou mais diálogo do que descrição, né? Eu não sou de escrever aquela descrição que contém pode até ter um parágrafo, né? Dois parágrafos. Mas eu não sou daqueles autores que escrevem uma página inteira só descrevendo o ambiente, não. Eu coloco mais a questão dos diálogos. Eu priorizo, assim, eu tenho que me especializar. Por isso que a gente está lendo isso aqui, gente. Tanto eu estou aprendendo, como vocês vão aprendendo juntamente comigo. E até então, agora eu mudei minha visão de mundo, né? Eu me preocupava somente com diálogos, certo, gente? Se a gente botar só diálogo, fica uma coisa assim sem graça para o leitor, né? Você pode muito bem escrever uma peça teatral. Peça teatral só tem diálogo, né, gente? Mas, porém, contudo, todavia, tem que ter a moldura, os ambientes, os elementos fixos e os elementos fixos e também os elementos variáveis, né, que mudam, certo? Então essa é uma dica que eu estou dando para vocês, viu, gente? Gente, me dê só um segundinho para eu beber um pouquinho de água, tá? Eu vou beber aqui um copo d'água, porque eu tô com a boca seca, tá, gente? Me dê só é, um segundo, peraí. Obrigado por esperarem. Vamos continuar, pessoal. Ela, segundo exemplo, ela estava sentada num banco do jardim de costas para mim, sozinha, tranquila. A luz da tarde ia se apagando. Aquele lugar emanava tristeza, a tristeza dos que se sentem abandonados por seus entes queridos e passam a viver num lugar estranho, em que companhia de outras pessoas, tendo em comum com essas pessoas apenas a loucura. Aproximei-se. Perdão, pessoal, olha o erro de língua portuguesa aqui. Aproximei-me dela, caminhando lentamente, como se alguém me segurasse por trás, puxando o meu paletó. Comentário: se a autora descrevesse a moldura, neste caso o jardim, situando melhor o leitor naquele cenário, conseguiria mostrar o que precisou nos dizer explicitamente, que aquele lugar emanava tristeza. Ao contrário, a sensação de abandono, decadência, solidão ou tristeza poderia ter sido perfeitamente identificada numa descrição mais completa do lugar em que estão os personagens. Vou comentar bem aqui para vocês, gente. Vocês sabiam que o ambiente pode exercer uma influência sobre o sentimento do ser humano? Às vezes, está chovendo, eu não sei se vocês perceberam, mas numa descrição de uma chuva, por exemplo, eu vou citar aqui Naruto, certo? O país a Vila da Chuva, né? O país da chuva, se eu não me engano. É uma forma do autor de Naruto dizer que os moradores daquela vila estavam sempre tristes e que o Nagato, bem como seus amigos da Akatsuki, estavam em profunda tristeza, né? Porque em muitos contextos depende da cultura, né? Mas na maioria das culturas,
A chuva, ela simboliza tristeza, certo? Pesar. Às vezes está chovendo. A chuva também, dependendo da construção da cena, pode, pode simbolizar a, pode simbolizar não somente a tristeza, mas pode simbolizar também a. Peraí, pessoal, me dê só um minutinho aqui. Pode simbolizar também é, a questão, perdão, de um mau presságio, entendeu? Então a chuva pode ter essas duas conotações. Não sei se vocês perceberam, às vezes o personagem está procurando alguma coisa quando ele encontra um objeto desconhecido e passa aquele vendaval, passa aquele vento impetuoso. Aquilo ali significa um mau presságio, né? Que vai acontecer uma coisa, algo, vai haver um conflito na narrativa, né? Que vai acontecer uma coisa ruim, negativa, certo? Então eu estou dando só alguns parâmetros, né? A própria semiótica analisa essas construções interpretativas, certo? Vamos dar continuidade. Terceiro exemplo. Caminhavam juntas pelo parque, as lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. E Alice tentava consolá-la, fazendo várias reflexões, mas não conseguia aplacar seu pranto. De repente, Maria deteve o passo. Agora compreendo tudo, disse, olhando fixamente sua amiga. Mamãe mentiu para mim. Fui enganada a minha vida inteira. Ele não é o meu pai. Você enlouqueceu, Maria. Sem dar-lhe ouvidos, sentou-se numa pedra e voltou a chorar. Talvez nem ela seja a minha mãe verdadeira, exclamou entre soluços. Comentário. Mesmo, mesmo que o autor não apresente todos os elementos relacionados à atmosfera, é muito difícil que uma cena careça absolutamente dela. A moldura e, com frequência, as ações acabam por si só indicando essa atmosfera. No parágrafo anterior, a moldura, o parque, nos sugere alguns odores, e certas ações dos personagens, consolá-la, exclamou entre soluços, remetem a um determinado clima dramático. Vejamos, porém, como o texto ficará se o autor trabalhar melhor a atmosfera. Caminhavam juntas pelo parque cercado de eucaliptos. A tarde caía alaranjada por sobre as copas das árvores, e grossas lágrimas escorriam pelas maçãs do rosto de Maria. Alice tentava consolá-la com sua voz suave e aveludada, mas não conseguia aplacar seu pranto, que cada vez se tornava mais intenso. O ar frio avançava o inverno. Maria deteve o passo. Peraí, gente, eu vou só tomar bem aqui um remédio aqui, rapidinho eu volto. Peraí, gente, não sai daí não. Dando continuidade. Agora compreendo tudo, gritou, olhando fixamente sua amiga. Mamãe mentiu para mim. Fui enganada a minha vida inteira. Ele não é o meu pai. Você enlouqueceu, Maria? Sem escutar sua amiga, Maria sentou-se numa pedra e voltou a chorar. Enquanto pisoteava com raiva folhas secas que atapetavam o chão. Talvez nem ela seja minha mãe verdadeira, exclamou entre soluços. Aí tem a reflexão aqui, pessoal. Para alimentar a atmosfera, o autor não só apelou para os sentidos, acrescentando frases como parque, cercado de eucaliptos, visão e olfato. A tarde caía alaranjada por sobre as copas das árvores. Visão. Grossas lágrimas escorriam pelas maçãs do rosto. Tato. Sua voz suave e aveludada. Audição. Cada vez se tornava mais intenso. Audição de novo. O ar frio avançava o inverno. Tato. Pisoteava com raiva folhas secas que apetavam o chão. Audição e tato. Mas também ampliou a descrição da moldura. Havia folhas secas que apetavam o chão. E incluiu detalhes com relação à ação. Gritou em lugar de disse e pisoteava. Gente, outra coisa maravilhosa que nós estamos aprendendo aqui. A questão dos 5 sentidos descritos de forma subjetiva. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Não precisa você descrever de forma objetiva. Ah, e ela ouviu, ela sentiu, ela tocou, ela sentiu o cheiro. Não.
Você pode simplesmente colocar, descrever o aroma, um cheiro. Você pode eh, descrever que ela encantou-se ao ver um determinado objeto ou uma flor, seja lá o que for, ou que fulana de tal, personagem fulana de tal, eh, indignou-se ao sentir o amargo gosto de uma determinada refeição, certo? Certo. A questão dos cinco sentidos é muito interessante aqui, gente, certo? Então vamos continuar. Terceiro tópico: moldura, atmosfera, ação. Não é necessário que a moldura, a atmosfera e a ação estejam presentes em partes iguais em todas as cenas. O peso que cada um desses elementos terá vai depender, em primeiro lugar, das informações que o leitor já possua. Se em cenas anteriores, por exemplo, o cenário em que vai acontecer a ação já foi descrito, torna-se desnecessário insistir na definição da moldura, e talvez seja preferível sequer mencioná-la de novo. Em segundo lugar, caberá ao escritor decidir o que deve ressaltar num determinado momento do relato. Para evitar redundâncias, o autor deverá perguntar-se, ao iniciar a descrição de uma cena, se o leitor já está suficientemente informado a respeito da moldura e da atmosfera em que a ação vai acontecer, tendo em vista os resumos e as cenas que surgiram anteriormente. Vamos para o primeiro exemplo. Fui buscar Marta, que estranhou o meu atraso, e saímos para jantar. Ela me levou a um restaurante cubano próximo à sua casa. A única mesa livre estava no fundo, a apenas 1 metro de distância de 3 homens negros que improvisavam uma salsa bem à vontade. O vocalista do trio, acompanhado por violões e maracas, impedia o nosso diálogo, obrigando-nos a ouvir sua voz de tenor. Quando terminaram a canção e foram impor sua música aos ocupantes de outra mesa, conseguimos por fim retomar nosso papo, acompanhados pelos ruídos normais de um lugar como aquele. Falamos sobre seu romance, O Quarto das Meninas, que eu tinha mandado encadernar e cujas páginas estavam repletas de anotações minhas. Marta ouviu minhas observações críticas e meus elogios com os olhos acesos de paixão literária. Nisso, o melodioso trio regressou e nos obrigou a interromper a conversa. Estavam de volta aos ecos de Cuba. Comentário: nesta cena, o autor se detém de maneira especial na atmosfera. 3 homens negros que improvisavam uma salsa bem à vontade foram impor sua música aos ocupantes de outra mesa. Ruídos normais de um lugar como aquele. O vocalista do trio, acompanhado por violões e maracas, impedia o nosso diálogo, obrigando-nos a ouvir sua voz de tenor. O melodioso trio regressou. Estavam de volta os ecos de Cuba. No segundo plano, encontramos a moldura, restaurante cubano próximo à sua casa. A única mesa livre estava no fundo, a apenas 1 metro de distância de 3 homens negros. Foram impor sua música aos ocupantes de outra mesa. E a ação. Conseguimos, por fim, retomar nosso papo. Falamos sobre seu romance, O Quarto das Meninas, que eu tinha mandado encadernar e cujas páginas estavam repletas de anotações minhas. Perdão. Marta ouviu minhas observações críticas e meus elogios com os olhos acesos de paixão literária. Nos obrigou a interromper a conversa. Vamos para o segundo exemplo. Apoiando na parede da trincheira, diminuiu a tensão e deixou que a fumaça lentamente saísse de seus pulmões. O frio e rápido corte de uma baioneta percorreu sua garganta e uma viscosa e cálida umidade encheu seu corpo de lenta morte. Tomado pelo pânico, com o cigarro estrangulado entre os dedos, tocou o pescoço e percebeu como o sangue fumegante escorria de sua garganta. Tentou gritar, pedir ajuda, mas o esforço fez com que perdesse o equilíbrio. Caiu no meio da lama, sua cabeça inclinada, o olhar perdido e a mente embotada pela presença de um branco véu. Comentário: nesta cena, a moldura está levemente esboçada. A parede da trincheira, a lama. A ação, apoiado, diminuiu a tensão. A fumaça do cigarro saísse de seus pulmões. Rápido corte de uma baioneta percorreu sua garganta.
Tocou o pescoço. Tentou gritar, pedir ajuda, mas o esforço fez com que perdesse o equilíbrio. Caiu no meio da lama e a atmosfera. A fumaça, a fumaça o lentamente saísse de seus pulmões. O frio corte e uma viscosa e cálida umidade. Sangue fumegante protagonizam a maior parte da cena. Terceiro exemplo. Estavam sentados um diante do outro no sofá de uma grande sala. Atrás deles, a varanda decorada com um cortinado de veludo vermelho bordô. Isabel se levantou e foi até o armário de bebidas. Ao abrir a portinhola de metacrilato, as taças de cristal tilintaram e seu reflexo multiplicou-se no espelho do fundo. Segurando um copo, ela se sentou numa confortável poltrona de orelhas de couro grená, ao lado de uma lareira de mármore, rodeada por estantes de mogno. Depositou o copo sobre uma mesinha na qual reinava um grande buquê de rosas amarelas, dois cinzeiros de prata e porta-retratos de cerâmica com fotos da família completavam a decoração. Isabel contemplou a ampla sala. Numa de suas extremidades, sob uma das janelas, coberta por cortininhas bordadas à mão, descansava um baú do século XV. Na extremidade oposta, uma enorme mesa ovalada em mogno, combinado com as estantes e iluminada por um grande lustre, ao redor da qual havia 12 grandes cadeiras, também estofadas em veludo vermelho bordô. Comentário: nesta cena, a moldura adquire um destaque exagerado, desequilibrando o texto. A atmosfera se reduz ao que podemos deduzir pela moldura e a ação é quase inexistente. Aquilo que eu estou falando, gente, é cuidado na hora de usar, de detalhar, muito cuidado na hora de detalhar uma cena. Pela moldura e a ação é quase inexistente. O parágrafo é dominado pela descrição de uma sala onde praticamente não acontece nada. Pessoal, vamos parar por aqui, certo? E vamos deixar para o próximo vídeo essa parte aqui, combinar os elementos da cena, certo, gente? Para não ficar muito extenso. Me deem só um segundo para eu fazer as minhas conclusões finais, só um momentinho. Eu acredito que essa aula tenha sido bem edificante para você, certo? Vamos dar continuidade. Amanhã eu vou ver se eu produzo mais conteúdo para dar continuidade à nossa sequência aqui do livro, certo? É porque eu não posso simplesmente ler o livro todo num vídeo só, certo? Então eu acredito que por hoje é só, já tá bom por aqui. Esse vídeo, espero que tenha sido autoexplicativo, certo? Eu me diverti muito fazendo a leitura juntamente com vocês, beleza, pessoal? Então, para quem quiser falar comigo, meu número é 999820768, tá certo? DDD 89 999820768, beleza? E quem quiser mandar e-mail para mim é rodriguesubiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesubiratã788@gmail.com. Beleza, pessoal? Então nós vamos parar por aqui. Amanhã eu vou dar continuidade ao nosso livro, viu? Para mim está muito legal a leitura e eu acredito que são coisas maravilhosas que nem eu e nem você tinha visto, certo? Então, muito obrigado desde já pela sua, digamos assim, audiência, né? Isso aqui não é um canal de televisão, mas muito obrigado pela audiência de vocês. No próximo vídeo vamos dar continuidade e eu espero que vocês tenham se sentido confortáveis com este conteúdo e que vocês estejam satisfeitos, beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.